Estaremos nessa noite ministrando sobre esperança. E de antemão, eu já gostaria de dizer que uma das piores coisas que podem acontecer a alguém é a perda da esperança. Independente da situação que essa pessoa esteja vivendo, perder a esperança faz com que aquela pessoa não tenha mais vontade de lutar. Ou então se conforme com a situação que está vivendo. Hoje em dia nós ouvimos o mundo dizer que a esperança é aquela última que morre. Mas nós que aceitamos a Jesus e que conhecemos a Deus, aprendemos que a nossa esperança é eterna. E que mesmo que todas as coisas ao nosso redor estejam dizendo o contrário, se o Senhor está conosco, não há o que temer. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Acompanhem essa leitura que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Fazendo ênfase no versículo 4, que é o nosso tema de hoje, esperança, que diz: e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Esse texto de Romanos, Paulo, nada mais, nada menos, nos quer falar sobre a graça de sermos salvos em Cristo Jesus. Quando você vê o Antigo Testamento, você vê um Deus implacável, que está disposto a punir aqueles que pecavam. Então existiam as leis, os quais eles seguiam, e o homem estava distante de Deus por causa de um abismo chamado pecado. Quando você olha Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vê uma harmonia perfeita, Deus fazendo tudo para a chegada do homem. Só que quando o pecado ele deixa de habitar o mundo para habitar o homem, aquela comunhão Deus e homem que andava lado a lado, conversando em mútuo conhecimento, passa-se agora a existir um grande abismo chamado pecado. Então nós vemos Deus de um lado, o homem do outro, o abismo chamado pecado e uma corrida para se aproximar de Deus. Mas quando você vê o povo tentando se aproximar de Deus, você vê mesmo assim um distanciamento. Eu precisava do sacerdote, do sumo sacerdote, do santo dos santos, do tabernáculo, de um animal para que fosse sacrificado pelos meus pecados. Então, por mais que você vê o homem tentando chegar a Deus, você vê esse abismo imenso no meio deles. Mas existiu o dia em que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. E eu vou dizer algo para você: os relacionamentos de hoje em dia, eles são baseados em troca. Ninguém hoje quer se relacionar com alguém que não tenha alguma coisa na altura que você fornece. Então, se eu tenho um relacionamento, eu quero ser agraciado tal qual a minha graça alcança essa pessoa. Mas Jesus, ele foi o único que se sacrificou na cruz do Calvário, sem ter absolutamente nada aparente em troca, e morreu em favor da tua vida e da minha, nos cobrindo com a graça redentora de Cristo Jesus. E a partir de então, aquele grande abismo que existia entre Deus e homem, Jesus se torna a ponte que nos liga até Deus. Aleluia. Você já teve a sensação de ter uma conta para pagar e você ficar ali na correria do seu dia a dia e você não pode passar da data? Porque senão você paga juros, porque senão você não tem mais chance de pagar aquela conta. E aí de repente você se vê numa situação que você corre, e por fim você chega e acabou o expediente bancário.
Não tem mais jeito. Você vai ter que pagar uns juros enormes. Você vai ser muito prejudicado por causa daquele tempo. E aí você perde a esperança, você fica chateado. Mas aí quando chega no outro dia, você recebe uma ligação dizendo assim, sabe aquela chance que não existia mais? Sabe aqueles juros que você ia pagar alto? Sabe aquilo que só tinha contra você? Olha, rasga essa cédula, porque a partir de agora, você receberá outra chance e você não será prejudicado por isso. Deus nessa noite veio a te dizer que Ele é a tua esperança, que independente do que você esteja vivendo, ou passando, ou que se ache sem saída, Ele é a saída para a situação que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a ver a partir de Jesus uma esperança. Porque até então o que a lei dizia, que a mulher que era pegada em adultério, ela era apedrejada. No momento em que todos estavam com as pedras na mão para lançar sobre aquela mulher, o que Jesus disse? Eu sou a esperança. E a partir de agora, esta mulher que não tinha mais jeito para ela, a partir de agora eu sou a saída. Aleluia. Não importa como foi a tua história até o dia de hoje, como foi que você chegou, ou as coisas que você praticou. Não existe uma placa aqui ou algum formulário que diga assim para você, olha, você praticou tudo isso? Ah, você passa. Agora você que praticou já todas essas coisas, para você não tem saída, para você não tem jeito. Não, não existe isso. Não importa o que você fez. Vocês lembram do louvor que vocês cantaram aqui, o primeiro louvor? Não importa o que você fez, não importa quem você é. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Não existe amor maior do que esse, aleluia. Então, independente do que você esteja vivendo, o real motivo para você já se sentir privilegiado esta noite é que Jesus te alcançou, a graça dele te alcançou e por ele você é salvo e liberto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos o homem que está dizendo essas palavras, nós vamos lá em Atos capítulo 9. Saulo de Tarso, ele era um homem inteligente. Ele era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, ouvindo todo tipo de letra. Ele era entendido, ele era sábio. E ele usava todo esse poder, toda essa persuasão, toda essa autoridade que ele possuía para oprimir os cristãos. Ele não suportava os cristãos, as suas ideologias, a influência que eles tinham sobre as minorias. E ele ia de contra essas pessoas com toda a sua autoridade, com o seu braço punitivo. Ele arrasava de dentro das casas dos cristãos. A história conta que existiam pessoas que estavam jantando em suas casas e Saulo entrava e arrastava para fora. E dava uma chance, além dele fazer uma pressão física, fazia uma pressão psicológica. Você nega Cristo, se você não negar você será morto, eu vou judiar de você. Ele pressionava aquelas pessoas. Ah, queridos, mas o que nós precisamos entender em todo tempo é que dizer não para as coisas do mundo para servir a Cristo é uma das melhores coisas que você já pode fazer na sua vida, ou já pôde fazer na sua vida. Todas as coisas das quais nós abrimos mão por Cristo, não é nada do que aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário, aleluia. Então muitos desses cristãos morreram, porque entendiam que valia a pena morrer por aquele Deus, morrer por Jesus Cristo. Então Saulo, ele empunhava este peso sobre o povo, esta autoridade sobre eles. A Bíblia diz que ele participou do apedrejamento de Estevão. Então nós vemos aí um homem cruel, nós vemos um homem sanguinário. Você já chegou a imaginar a cena de uma pessoa sendo apedrejada? De os seus órgãos sendo machucados ali, os seus membros, sendo machucados, e ele caindo diante das pessoas, ensanguentando todo aquele cenário, e as pessoas ao redor vendo tudo isso. Imagine que cena de terror. Saulo aplaudia todas essas coisas, ele achava maravilhoso. Eu fico pensando sobre o que nós acharíamos se víssemos Saulo nesta posição, ele fosse estendido um braço de oportunidade. Será que nós daríamos uma oportunidade para Saulo? Ou nós diríamos, não, ele tem que pagar por todas as coisas que ele fez.
Ele é muito cruel, ele tem que pagar na mesma moeda. Quando eu vejo o Deus tão misericordioso, o qual nós servimos, eu olho para a história de Jonas. Deus disse para ele: eu quero que você vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Ele disse: mas o Senhor já ficou sabendo que lá eles amontou os corpos dos profetas? O Senhor está sabendo dessas coisas? Para o Senhor me mandar lá pregar para essa gente? Eu não vou, eu vou pegar um navio para o lado contrário, vou deitar, vou dormir como se nada tivesse acontecendo, vou fingir que Deus não me falou absolutamente nada. E a Bíblia diz que ele pega um navio para Tarsis, chega lá, dorme tranquilamente, sem saber que Deus ia saculejar aquele mar, ia jogar ele para fora e ia colocá-lo na direção correta. Aleluia! A Bíblia diz que ele é engolido por um peixe. Você já imaginou que o peixe ele tem todo o sistema digestivo? E que Jonas ficou recebendo 3 dias banho de suco gástrico dentro daquele peixe? Você imaginou como que foi bonito? Você já fez peixe na sua casa? Teve a honra, o privilégio de abrir ele assim e limpar? Fica 3 dias a casa com aquele perfume maravilhoso, né? Hoje nós temos a honra de chegar lá na peixaria, já comprar tudo limpinho, né? Nas bandejinhas. Mas antigamente eu lembro da minha mãe abrindo aquilo ali, era um dia inteiro, era um evento. Ia no tanque, né? E cortava aquele peixe, é uma coisa terrível. Imagina agora Jonas dentro da barriga do peixe, 3 dias tomando banho de suco gástrico. Quando passa aqueles 3 dias saculejando dentro do peixe, o Senhor manda a baleia vomitá-lo ali em Nínive. Ele chega até aquela cidade, imagina, nervoso. Ele diz assim: agora que eu vou pregar destruição mesmo, porque eu não queria estar aqui, Deus mandou eu estar aqui. Então olha, vocês vão ser tudo destruído, Deus vai arrasar com tudo. Mas aí aconteceu uma coisa. O povo se arrependeu. E se tem uma coisa que o Senhor não rejeita, é um coração quebrantado. O povo se arrepende de todos os males que haviam cometido e começam a pedir a misericórdia do Senhor. E Deus lá do céu se compadece da cidade de Nínive. E sabe o que acontece com Jonas? Ele fica revoltado. Ele diz assim: como é que o Senhor me arrasta até aqui? Eu fiquei 3 dias tomando banho de suco gástrico para chegar aqui, e o Senhor tem misericórdia da cidade de Nínive. Queridos, agora imagina você olhando para Saulo, o tanto que ele era algoz, o tanto que ele era cruel, o tanto que ele era terrível. Eu e você olharíamos para ele e diríamos: não há esperança para este homem, é o fim dele. Mas Jesus olhou mais do que o homem pode ver e entregou-lhe uma chance de esperança. Oh, Ramanabasui de cantará, aleluia. Quem sabe você está aqui fazendo essa campanha dos 12 dias e só Deus sabe como é que está a tua casa, só Deus sabe como é que está a sua família, só Deus sabe a situação do teu emprego, só o Senhor conhece a tua situação financeira. Nesta noite, através desta palavra que é pregada aqui, Ele te diz: há uma esperança para qualquer situação que você esteja vivendo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que mais uma vez Saulo de Tarso ia respirando ameaças em cima do seu cavalo, quando de repente ele enxerga um clarão, derruba ele. Ele chega lá com o rosto em terra. O Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia aquele povo, mas desconhecia o Deus daquele povo. Quem sabe algumas pessoas olham para nós e nos consideram tão malucos por servir a Deus, por entrar num lugar como esse, por glorificar o nome do Senhor. Quem sabe as pessoas ao teu redor ainda não tiveram a noção de que você está aqui servindo a um Deus vivo e que vive para sempre.
Alguns que nos consideram lunáticos, fanáticos, eles estão aí gritando ao acaso. Não, um dia todos eles irão conhecer o Deus a quem nós servimos, que nós estamos aqui não é ao acaso, nós estamos aqui servindo um Deus vivo, que tem todo o poder no céu e na terra. E ele disse: Saulo, por que você me persegue? Ele diz: mas quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o Deus dos crentes, o qual você está perseguindo. De toda a sua altivez, Saulo começa a ser desconstruído. Ele começa a perder toda aquela potência que ele achava que tinha. O poder de Deus, ele não é manifesto através das intervenções humanas. O Senhor não precisa que eu faça assim, com a mão para cima ou para baixo, para que Ele venha atuar. Ele não está presente em pessoas. Se eu não estivesse aqui, Ele estaria. Se você não estivesse, Ele estaria. Ele é quem tem todo o poder e toda a autoridade. Saulo começa a ser desconstruído para entender que não era ele, é Ele. Aleluia. Ele começa a perder toda aquela potência que ele tinha. Perde a visão, conhece Deus, entende no seu coração aquele chamado, aceita aquele chamado no seu coração. Acima de todas as coisas, eu aprendi na minha caminhada que não basta você ter um chamado de Deus, você também tem que querer viver esse chamado. Nós vemos através da vida de Sansão que ele era nazireu, separado desde o ventre. Olha, vai ser desse jeito. A mãe criou ele daquela maneira. Prova disso é que não permitiu que passassem navalha sobre a cabeça daquele menino. Só que quando Sansão cresceu, ele queria viver o seu bel prazer. Ele queria viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Diziam para ele assim: olha, se relacione com as mulheres daqui. Não, eu não quero, eu quero ir para mais longe, eu quero as outras. Diziam: não chegue perto de animal. Ele ia lá de animal morto, ele ia lá, comia do favo de mel que tinha dentro do animal. Ele fazia todas as coisas contrárias àquelas que o Senhor havia mandado. E a Bíblia diz que toda desobediência, ela tem um preço, um abismo. Chama outro abismo. O Senhor, quando Ele nos chama para este propósito, Ele está dizendo assim: mais do que ter um nome, eu quero que você tenha intimidade, eu quero que você tenha vivência, eu quero que você queira esse chamado. Aleluia. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Deus fez uma promessa para ela, que eu ia pregar a palavra de Deus. Então, quando eu nasci, já nasci com esse intuito. Os meus pais, quando eu nasci, eles já serviam a Deus, eram missionários na casa do Senhor. E quando eu nasci, com 5 dias, disseram assim: quem é que aceita ir pregar a palavra lá no sertão do Pernambuco? Meu pai levantou a mão e disse: eu vou, vamos embora para Pernambuco. E lá fomos, eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, e o meu pai lá para o sertão do Pernambuco. Quando chegamos lá, pregando a palavra de Deus, aceitamos uma igreja pequena que tinha ali e fomos passar luta. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Tenha esperança, Jesus está com você, independente da situação que você esteja vivendo. Com 3 anos de idade e com essa promessa sobre a minha vida, eu comecei a apresentar os sintomas de uma enfermidade até então desconhecida, várias manchas roxas em todas as partes do corpo. E ali corremos para Recife, chegou em Recife e disseram: não sei o que está acontecendo com essa menina, tem que ir embora para São Paulo para fazer exames ali e saber o que está acontecendo. Chegamos aqui na cidade de São Paulo, eu e minha mãe, deixando ali meu pai e 2 irmãs, porque achávamos que era uma coisa rápida, simples a se realizar. Mas quando cheguei aqui, recebi o diagnóstico pelo Hospital das Clínicas de leucemia. O meu sangue estava coagulando em várias partes do corpo, formando aquelas manchas roxas. A doutora Maria Pera olhou nos olhos da minha mãe com os 30 anos de oncologia e disse: a tua filha vai morrer em menos de 1 ano. As plaquetas dela estão muito baixas e há pouco que eu fazer pela vida dela. A minha mãe, olha, irmãos, crente é muito doido, diga amém. Crente é doido demais, dá conta.
Se você falar que você crê no que não vê, ele diz, olha, interna, porque é doido de pedra. Minha mãe olha para aquela doutora graduada, pós-graduada, 30 anos de oncologia infantil e diz assim, a senhora está totalmente enganada. Eu não sei o que nós estamos fazendo aqui, nem quanto tempo nós iremos ficar aqui, mas Deus fez uma promessa na vida dessa menina franzina aí, que ela ia pregar o evangelho, ela ainda não pregou. Então eu creio que independente do tempo que nós vamos ficar aqui, nós vamos sair, porque eu creio na promessa de Deus na vida dela. Aleluia. Aleluia. Quando nós temos a esperança em Deus, independente do que nós venhamos passar, nós estamos com os olhos fixos nele, dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido, e que ele ainda há de se levantar em meu favor. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Nós mudamos para cá, para a cidade de São Paulo, por causa do tratamento que eu ia fazer nas clínicas. Fiquei 1 ano e meio naquele lugar. As plaquetas cada dia baixavam. Comecei a fazer o tratamento, caiu os cabelos, as sobrancelhas, os dentes não nasciam direito. Com 3 anos de idade ali, já caminhando para os 4 anos. 1 ano e meio vivendo aquela situação de dor, de morte todos os dias, de impossibilidade. Enquanto isso eu dormia, minha mãe estava orando, acordava, ela estava orando, dizendo, eu creio, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu fui internada naquele lugar porque minha imunidade baixou. E ali, ao realizar muitos exames, à espera de um doador compatível, queridos, uma coisa eu posso vos afirmar nesta noite: aquele que coloca sua esperança em Deus, ele não é decepcionado, ele não é desbaratinado, ele não fica em confusão. A sua esperança precisa ser o Senhor em todo o tempo. Dentro daquele lugar desenganada, sabe quem passou ali? O Jeová Rafá, aquele Deus que cura tudo, que cura todas as anomalias, todas as enfermidades. Não importa o quão longe o homem vá, ele traz ele de novo, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Aleluia. Com poucos dias, chamaram a minha mãe. Dona Maria, corre aqui no hospital. Chega minha mãe esbafarida. E agora, doutor, o que aconteceu? Minha filha está na UTI, está no isolamento. Ele disse, não, ela está de alta. Como assim? O que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário. A doutora Maria Pera, com aqueles exames de 1 ano, aquele prontuário, remexendo de um lado para o outro. Ela procurava papéis e dizia, eu não consigo explicar. Eu não consigo entender. Só digo uma coisa, tem 1 semana que as plaquetas da Rafaela só sobem, só sobem, só sobem. Começou a melhorar, o quadro clínico melhorou, o sangue estabilizou. Então leva a tua filha embora para casa, porque certamente o Deus que a senhora prega fez um milagre. Aleluia. O Deus a quem você serve, o Deus a quem você está aqui servindo, é um Deus de milagres. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos muito natural. Eu sou aquilo que o meu dinheiro pode pagar. Eu sou aquele que as minhas amizades podem conquistar. Eu sou a influência que eu tenho. A minha esperança está nos governantes do país. A minha esperança está porque eu tenho condições de viajar para o exterior e lá vai ser melhor. E aí nós nos decepcionamos. Porque é isso que acontece no natural. Amigos decepcionam. Enfermidade chega. O dinheiro acaba. Nós somos paralisados pelas nossas limitações. Mas quando nós aprendemos a servir a Cristo, nós aprendemos quem Ele é, o que Ele fez, de onde Ele nos tirou. Nós começamos a enxergar um mundo maior de possibilidades. Nós começamos a ver que é mais do que o dinheiro que eu tenho, mas é aquilo que Ele me dá.
Eu começo a aprender que é mais do que as influências que eu possuo, mas é aonde Ele pode me levar. Eu começo a ver que não são as minhas limitações de saúde ou não, é aquilo que Ele me dá, a porção de todos os dias para eu caminhar, para eu estar cada dia, e todos os dias será uma novidade, todos os dias será uma esperança, todos os dias será um riso, todos os dias será um cântico, todos os dias será um motivo de eu dizer: bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai parar de se frustrar quando você começar a entender o Deus que você serve. Se você pegar uma folha e você tirar e amassar bem amassadinho, mesmo que você abra aquela folha, passe ferro, estica, ela vai continuar cheia de agruras. E é assim que muitas vezes nós começamos a nossa vida, cheio de expectativas, cheio de esperança, cheio de sonhos. E o tempo vai passando e nós vamos nos amassando com as frustrações, com as decepções, com as angústias, com as enfermidades, com o luto. E mesmo que abra, passe ferro, ela vai continuar cheia de agruras. Mas nós conhecemos um Deus que nele está a nossa esperança, que diz que faço nova todas as coisas. Deus tem plenos poderes de tirar cada rasura, cada amassado e fazer de você uma folha nova em branco. Ele faz tudo novo. Eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. A nossa esperança está nele. Aleluia. Quero dizer para você nessa noite, sobre todos esses dias que nós estamos sendo ministrados, cada palavra, cada texto bíblico que foi pensado, orado pela nossa liderança para que todos nós estivéssemos em comum acordo, uno em Cristo. Cada palavra dessa, guarde no teu coração. A palavra foi feita para ser ouvida e guardada. Sobre todas essas coisas que você está sendo ministrado, esse mês, o mês de abril, quem sabe lá no mês de abril, você vai estar precisando lembrar desta fonte. Quem sabe lá em abril, você vai ser desafiado a ter esperança. Quem sabe lá no mês de junho, você vai ser desafiado a voltar lá e ter fé, e ter confiança, e ter perseverança. Entender todas as coisas que o Senhor está falando neste lugar. Nessa noite, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, oh, aleluia, sobre o teu emprego, sobre a tua saúde, que você possa ver a luz se acender, a luz se acender, a luz se acender lá no fim do túnel. E você entendeu? Estou entendendo, Senhor, é para eu caminhar. Caminhe na direção, caminhe nessa direção, esperança. Amém? Tenha esperança, que todas as coisas começam nele. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele não te trouxe aqui para te abandonar, para te deixar. Não. Ele trouxe aqui para que você fosse até o final. O Deus que me chamou lá, ainda quando eu era pequena, lá no ventre da minha mãe, e tem me conduzido todos esses anos, começando a pregar a palavra com 9 anos de idade, sem nem saber falar direito. E agora, com os meus 33 anos, continuo pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Não porque eu sou, irmãos, meu Deus, se fosse por mim, eu teria desistido lá na primeira situação, ou se tivessem me contado antes, eu diria, não, isso eu não conseguirei passar. Mas quando a nossa esperança está em Deus, nós continuamos caminhando firme, sabendo que o final está lá, e que mesmo aqui na terra, nós não alcancemos carro, casa, fama, poder, status, lá uma
glória, há um céu preparado para mim e para você, e essa é a nossa esperança, a esperança da glória de Deus. Amém, meus irmãos, aplauda o Senhor.